Saudações positivas, galera da internet. Eu sou o instrutor Anderson Cruz. Eu estou aqui para mais um conteúdo relacionado ao assunto de hardware, robótica, inteligência artificial. Estamos juntos nessa maratona de conhecimento, onde nós tratamos de diversos assuntos. E olha que legal, em todos esses encontros nós temos um conteúdo espetacular para trazer para vocês. O que é fundamental é que você também acompanhe os outros conteúdos de inglês, de informática, de games, conteúdo comportamental e, é claro, os conteúdos de hardware, robótica e inteligência artificial que eu trago para você. Não se esqueça de olhar nas redes sociais como você deve fazer para receber o seu certificado de participação. Você já sabe, é fácil. Vai lá, aproveita e compartilhe os conteúdos com quantas pessoas você achar viável. É sempre importante compartilhar a informação. Nosso assunto de hoje é sobre placa de vídeo. Vamos lá então ao nosso objetivo? É apresentar os conceitos, aplicações e algumas curiosidades relacionadas à manutenção em placas de vídeo, placas off-board. No nosso índice de aula, temos a rápida introdução, o conceito, a evolução, os tipos, cuidados e manutenções e a conclusão dos nossos estudos, que é fundamental você ter sempre tudo de forma organizada para entender bem, para compartilhar essas informações com quem você achar necessário. Afinal de contas, você sabe a resposta? O que é uma placa de vídeo e qual a importância dela? Vamos então conhecer o conceito fundamental de uma placa de vídeo. O que é importante observar é que uma placa de vídeo ela é um componente do hardware do computador que é responsável por administrar e controlar as funções de exibição de vídeo na tela. Todo computador atual ele utiliza uma interface gráfica. A placa gráfica faz com que essa interface salte aos olhos através dos dispositivos de exibição, que sejam um LCD, por exemplo. Então é de fundamental importância a utilização para quem deseja ter qualidade de imagem, o uso desse recurso de placa de vídeo. A evolução das placas de vídeo, ela se dá através primeiramente pelo MDA ou MDA, que é Monochrome Display Adapter, que foi lançado com o primeiro IBM PC, criado também junto com ele a primeira placa de vídeo. A IBM MDA, Monochrome Display Adapter, ou adaptador de vídeo monocromático no nosso português, trabalhava apenas em modo de texto, conseguindo exibir 25 linhas e 80 colunas de caracteres na tela. Então nós tínhamos aqui apenas textos, nós ainda não trabalhávamos com imagem, mas já era necessário a utilização de uma placa de vídeo para que nós pudéssemos ter essa exibição de texto. Logo na sequência, nós temos a S3 Trio, que é o nome que para muitos gamers antigos faziam até tremer na base, pois quando o fabricante de chips apresentou a S3 Trio, tudo mudou. Considerada por muitos como uma placa de vídeo propriamente dita, né? A S3 Trio ela fez um grande estrago na década de 90. A inovação era a reunião de três componentes básicos utilizados pelo fabricante de placa de vídeo, que é a GPU, o RAM DAC, que é o que converte o sinal digital do chip no sinal analógico do monitor, e o gerador de frequência. Três diferentes versões da S3 Trio marcaram presença nessa época, juntamente com os chips Mesh 8, Mesh 32, Mesh 64 da ATI. Exatamente um dos nomes que mais simboliza a chegada dos visuais em três dimensões, né, ao computador, principalmente em 1995. Os fãs de realidade virtual eles ficavam abismados com o lançamento da série Verge, tanto com o mercado de placas ficou dominado por ela por um bom tempo.
contando com 4 megabytes de memória on-board, com uma frequência de memória de 66 MHz. A Varge ela despontou com uma série de funcionalidades interessantes, como filtro de textura bilinear e trilinear, alfa de blending, mapeamento MIP, mapeamento de textura de vídeo, dentre muitas outras coisas. Isso pode parecer meio estranho, todos esses nomes que eu falei para vocês, mas o que é importante é que você saiba que foram inovações fundamentais que causaram um grande impacto na indústria. Um detalhe curioso é que mesmo com todas essas propriedades avançadas, as placas Varge elas causaram um certo constrangimento em usuários. Por exemplo, nossa, Varge santo, o PC está muito lento. Era muito comum falar esse termo porque o CPU, né, a unidade central de processamento, algumas vezes conseguia fazer melhor o desempenho do dispositivo do que propriamente a placa. Então, há de se levar em conta aí esse resultado, certo? Então, são detalhes importantíssimos para que a gente possa conhecer. E o preço também dela era um preço que costumava receber uma certa atenção dos consumidores. Logo depois, na evolução, nós temos a NVIDIA, que desde os primórdios da revolução do 3D, a NVIDIA mostrou sua capacidade. A S3 Varge mal tinha aparecido, surgiu a NV1, um concorrente de peso direto ali. O processador gráfico 2D e 3D dessa placa, ele se baseia na superfície quadrangular. O mais comum é o uso de polígonos triangulares e conta com um processador de som de 32 canais. Uma das peculiaridades da NV1 é uma porta compatível com o videogame da Sega Saturn. Mas isso não evitou o fracasso da placa com o passar do tempo, né? A concorrência superou a NVIDIA nessa fase da evolução do 3D, pois mesmo com desmembro, com bom desempenho relativamente, a NV1 e seus estranhos polígonos quadrangulares, ela custava muito caro. Uma possível NV2, compatível no caso com o Dreamcast, ficou apenas nos planos ali da companhia, não foi levada adiante. Depois veio a ATI. A ATI é um dos marcos na evolução das placas de vídeo. Muito antes da associação dos nomes Radeon e ATI, a fabricante canadense lançou uma linha Range, que seria no nosso português aqui Fúria, em 1995, né, a era de ouro da informática. A primeira linha de série Range não foi muito promissora, mas a Range 2 com 8 MB de memória, SD-RAM, 64-bit, 60 MHz de clock, tudo isso com suporte à execução a DVD, e o desempenho foi melhorando consideravelmente, destacando que a ATI, na briga pelo mercado, ela tinha que demonstrar resultados. Então, todo esse processo evolutivo, aqui por volta dos anos 90, especificamente falando de 95, vem toda uma nova revolução da informática, com o sistema operacional Windows 95 sendo lançado, todos os recursos de multimídia que eram possíveis a partir de agora serem gerenciados pelo sistema operacional, os kits multimídia que eram adquiridos separadamente, como a gente já comentou em alguns encontros anteriores. Seguindo a sequência histórica, a gente vem para Redemption. A empresa Redemption foi outra que apareceu em meados da década de 90 para entrar no mercado de placa de vídeo. O V-Quake, uma versão especial do jogo da ID Software, criada por John Carmack, da ID Software, e da própria Redemption, foi conhecido especialmente pelo chipset Verity 1000, que foi lançado em 1996. Programar para essa placa não foi nada fácil. E completar contemplar, vislumbrar os visuais 2D através de um desempenho deplorável também não contribuiu muito, nada para o sucesso da Verity 1000.
Por fim, nem mesmo os tiroteios de Quake conseguiram vencer a concorrência. É uma placa que muitos usuários acabaram reclamando. Logo na sequência surge ela, né? A famosa Voodoo. A ascensão do 3D-FX foi rápida e avassaladora. Por volta de 1996, a Voodoo 1 balançou os pilares de processamento gráfico com um desempenho 3D simplesmente espetacular. Em contrapartida, a placa não apresentava nenhuma funcionalidade 2D, o que exigia o consumidor comprar mais de uma placa caso optasse pela Voodoo 1. Isso é meio ruim, claro, sem dúvida alguma, mas para os gamers hardcore o custo valia a pena. E muitos diversos títulos mostraram o potencial da primeira Voodoo e fizeram com que os concorrentes apenas assistissem o sucesso dessa placa embasbacados, porque ela fez grande sucesso mesmo. A série não durou muito, né, o que causa até um certo estranho. Houve a possibilidade de chegar até ter o Voodoo 3, né, o 3000 até alguns anos atrás, e com certeza é uma placa de vídeo que marca a sua trajetória na evolução dos dispositivos. Logo na sequência, nós temos a Matrox. Na década de 90 ganhou bastante destaque, mas a empresa começou a trabalhar desde os anos 70, ali por volta de 1978. Ela já começou suas atividades. Como de praxe, o primeiro modelo, G100, não brilhou muito, não se destacou muito, mas abriu alas ali, abriu passagem para o G200, que é uma placa interessante. A aceleração dela é através de 85 MHz de clock, 64 bits, né? Suporte à execução de DVD e MPEG 1 e 2. Um bom limite de memória on-board, 16 MB de memória on-board. Muitos aclamaram a qualidade da imagem reproduzida através da G200. O que tem de contra? Bom, levemente mais devagar do que as concorrentes, o baixo desempenho OpenGL e um fraco suporte a drivers, né, estáveis ali para funcionamento no sistema operacional. Isso, infelizmente, fez com que ela fosse perdendo o mercado. Logo depois, na sequência, nós temos a GMA, ou a Graphics Media Accelerator. 3 palavras que formam um verdadeiro pesadelo para um monte de gente. A má fama da Intel no mercado de placa de vídeo tem uma raiz muito profunda. Em 1998 foi lançada a i740, uma placa que apareceu discretamente no mercado 3D. Para a tristeza de muitos, ela não fez muito sucesso. Como a taxa de vendas foi muito baixa e o desempenho também, a primeira placa de vídeo da Intel apenas principiou os resultados ruins, que depois foi se acompanhado aí através da GMA. Logo depois, na sequência, surge ela, a famosa GeForce, né? A GeForce 256 ou NV10. A nova arquitetura da placa acabou com a concorrência através de uma enxurrada de funcionalidades que foram apresentadas, como, por exemplo, o mapeamento de ambiente para criação de reflexos em tempo real. Não é preciso dizer muito que até nos dias de hoje o nome GeForce ela desperta interesse até mesmo das pessoas que não conhecem muito sobre informática, né? Então, para a NVIDIA, que atualmente briga frente a frente com a ATI, é uma força grandiosa. A NV10 ela abriu para as placas, digamos assim, um caminho para os usuários utilizarem. Diversas LAN houses adotavam a GeForce 2, GeForce 4, especialmente aquela famosa MX 440 para slot AGP de 8x. Os computadores, para que os jogos, né, fossem mais divertidos, sem problema algum, como Counter-Strike e outros títulos, utilizavam essas placas para conseguir uma qualidade melhor e um bom desempenho do próprio jogo em si. Surge então que nós temos aí a ATI, que é a R100,
que iniciou uma série que se estende até a atualidade, variando de 32 megabytes a 64 megabytes de memória DDR. Ela é difícil achar alguém que esteja arrependido de comprar uma R100, né? Foi uma jogada muito boa da ATI, bem a tempo, né? Diga-se de passagem. Uma das placas que deixaram a desejar, talvez pelo preço extremamente excessivo, foi a Radeon 7000VE, que apresenta uma redução considerável de desempenho em comparação com as demais. O curioso é que a R100 só virou Radeon 7200 quando a Radeon 8500 apareceu no mercado. Foi somente então que a ATI resolveu mudar o nome das antigas placas, aplicando o termo Radeon. De qualquer maneira, o que importa é que a briga entre a ATI e a NVIDIA começou a pegar fogo a partir do ano 2000. E ninguém sabe até onde vai essa briga, né? Em 2006, a AMD comprou a ATI e se tornou uma rival direta da NVIDIA, no mercado de placas gráficas, claro. Desde então, a liderança foi compartilhada com as suas respectivas famílias GeForce e Radeon até os dias atuais. Vamos dar uma observada então nos componentes dessa placa de vídeo off-board. Eu peguei aqui um modelo rápido, onde tem os principais componentes que a gente precisa observar. Então eu tenho os módulos de memória, lembrando que quanto mais memória, mais velocidade de processamento eu vou ter, porque eu tenho espaço para armazenar esse conteúdo. Detalhe importantíssimo, é importante observar que a utilização de uma placa de vídeo off-board, ela torna-se responsável, então, pelo gerenciamento gráfico das informações, liberando o processador para poder fazer as tarefas que ele tem para fazer. Então, a parte gráfica vem para a placa, deixando o processador livre para outras tarefas, tá? A gente tem o dissipador de calor que fica em cima da unidade de processamento gráfico, tá? Que é o GPU, Graphic Processor Unit, as saídas de vídeo, né, saída DVI, VGA, saída de vídeo SV-Vídeo, as modernas têm o HDMI, e o conector, né, na base da placa, que depende muito do slot, depende muito das vias que nós temos disponíveis para conexão. Então essa é uma composição simples de um componente de uma placa de vídeo. Como eu comentei agora há pouco, a importância da utilização de uma placa de vídeo off-board é justamente liberar o processador para outras tarefas. Então, dentro do processador, né, da unidade central de processamento, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nos processadores modernos, ele tem o processamento de dados, que é feita pela unidade central de processamento, e dentro dele tem o GPU, que é o Graphic Processor Unit, que é a unidade de processamento gráfico. Então, uma parte do processador trabalha com os dados, a outra parte trabalha com a parte gráfica. Quando eu utilizo uma placa de vídeo off-board, eu deixo somente o processador ser responsável pela parte de dados, o que faz com que ele tenha o melhor desempenho. Então, quando você tem um dispositivo gráfico disponível para o seu computador, dê preferência para ele, porque assim é possível então que você consiga ter um gerenciamento melhor das informações, ok? Vamos lá então. Seguindo nossa sequência, os modelos de placas gamers não podem ficar de fora dos nossos comentários, né? Elas são as mais capacitadas em poder de processamento de GPU, que é embutida dentro do próprio processador, tendo em vista que elas carregam muitos recursos aprimorados. Enquanto o processador precisa de diversos outros controladores e precisa se encarregar de muitas funções, a GPU ela tem uma dedicação exclusiva para o processamento gráfico, como a gente já viu. Quanto mais poder de processamento, maior vai ser a sua qualidade. Os modelos profissionais são placas capacitadas para trabalhar com grandes e pesadas manipulações de software de edição
ou de vídeo. Aqui eu não estou relacionando apenas a games. Quem trabalha com edição de vídeo precisa ter uma placa aceleradora gráfica para poder ajudar nesse processamento, né, de qualidade. Então, o que a gente pode observar é que a situação de uma GPU, ela precisa cuidar de um espaço de mais ou menos 1366 por 768 pixels para conseguir uma boa qualidade de imagem. E isso a placa Offboard vai permitir que aconteça, facilitando então a vida do processador, como a gente já falou exaustivamente. Falando de compatibilidade, é um detalhe importante. Não adianta comprar a melhor placa do mercado, gastar uma fortuna e perceber que você não pode colocá-la no seu computador, né? As placas elas são conectadas diretamente na placa-mãe do computador e para isso é preciso saber quais são os conectores que estão disponíveis para esse componente. Os modelos mais atuais eles utilizam PCI Express 16X, mas algumas placas utilizam uma interface RGB, PCI 3.0. Existem sites como o SPCS, que ajuda você na identificação, listando vários tipos de placas compatíveis de acordo com o modelo da placa-mãe. Isso vai ajudar muito. Então, é importante levar em consideração na hora de escolher uma placa de vídeo, primeiramente, a compatibilidade. Outro ponto importante para escolher uma placa de vídeo é a potência. Então, aqui a gente precisa analisar alguns itens. O primeiro deles é a GPU, que é conhecida, né, como Graphic Processor Unit, a unidade de processamento gráfico. Quanto maior o resultado aqui, melhor é o desempenho da placa para processar as imagens gráficas e atualizá-las na tela, né? Um dado medido, o dado de processamento é medido em megahertz e ele é descrito pelo fabricante como clock da GPU ou clock da VPU. A informação mais procurada pelos consumidores quando for buscar uma placa de vídeo é a quantidade de memória que ela oferece. Esse atributo serve para armazenar as informações visuais durante a utilização da placa, né? Uma placa com 2 GB são superiores, logicamente, à placa de 1 GB. Até aqui tudo bem, né? É fácil. Porém, algumas delas contam com alguns componentes de interface de 256 bits, outras 128 bits, que é a memória armazenada no módulo GDDR5, ao invés da DDR3. Então, nós temos que levar em consideração essa informação. Uma placa, por exemplo, que tenha a menor quantidade de gigabyte, ela pode ser superior ao concorrente com o dobro desse número, mas com uma interface e módulos mais antigos. Para quem não sabe, por exemplo, a GDDR5 é uma tecnologia atual, né, mais atual do que a DDR3. Então, analise esse aspecto, né? Mas também não force muito na hora de escolher uma placa de vídeo, por exemplo, de 512 megabytes aí na sua aquisição, né? Determinando, por exemplo, uma placa que tenha 4 gigabytes. Uma maneira boa de você analisar o funcionamento da placa é procurar os serviços de internet que tenham resultados do produto que você está querendo adquirir. Existem várias páginas que fazem esses serviços, tá? Você fazendo uma pesquisa nos buscadores de sua preferência, faça comparativos, assista vídeos de comparativos para dentro daquilo que você precisa utilizar. Vale lembrar que em vídeos anteriores, né, em encontros anteriores, eu falei sobre a compra de dispositivos. Observe a finalidade do dispositivo que você vai adquirir para que você veja as especificações técnicas e aí você faça a aquisição de forma adequada. Outro fator importante que devemos levar em consideração na escolha da placa é a frequência e a série. As placas de vídeo, elas não são simplesmente definidas em 128 MB, 2 GB, 4 GB ou por aí vai. Elas variam de acordo com a geração no qual elas foram lançadas.
Por isso elas são divididas em séries. No caso das placas GeForce, a série é descrita no primeiro número. Por exemplo, GeForce 820 é uma placa de oitava geração, enquanto uma GeForce 340 ela é da terceira geração. Os números 20 e 40, nesse exemplo, eles se referem ao modelo da placa. Num outro exemplo, por exemplo, você vai pegar, agora a gente pega uma peça da AMD. Então eu tenho a Radeon HD 6790. Ela tem um clock de 840 MHz. Ela tem uma largura de banda de 256 bits e um clock de memória de 4.2 GHz. Apesar dela ser mais antiga do que o modelo 6850, ela entrega mais potência, já que a mais nova tem um clock de 775 MHz e uma largura de banda de 256 bits. E o clock de memória dela é de 4.2 GHz. Então, atentar-se a esses detalhes técnicos faz muita diferença na hora de você fazer a aquisição da sua placa, porque tudo está envolvido no valor, na capacidade de processamento que essa sua placa tem. Então, a frequência e a série são dois itens importantíssimos na hora de você escolher uma placa de vídeo. Outro item interessante é o overclock. O overclock é um recurso que pode aumentar o valor de clock da placa, forçando ela para produzir mais potência. Seria como você forçar o motor de um carro, tá? A trabalhar de uma forma mais forte e ininterruptamente. Se por um lado ele entregar melhor resultado, por outro ele pode acabar ficando exausto e apresentar problemas entre médio e longo prazo, já que ele não foi produzido para trabalhar nessa potência numa forma normal. O que a gente precisa ter em mente é que essa funcionalidade ela deve ser usada apenas em momentos específicos e não durante todo o tempo de utilização da placa. Existem diversos vídeos na internet ensinando a fazer os overclocks, não apenas o overclock de de placa de vídeo, mas como o overclock de processador. E isso já pode ter causado alguns problemas. Algumas pessoas vão dizer que não, que isso é baboseira, mas o raciocínio ele é bem simples. Se aquele produto foi fabricado para trabalhar naquelas condições, se você forçar esse funcionamento, você vai estar causando um desgaste maior desse componente. Então, muito cuidado quando se trata de overclock, ok? E por fim, claro, lógico, a gente tem que observar, não por fim, né? Mas um dos pontos importantes é observar o preço e a marca, né? A AMD e Nvidia são as empresas que dominam o mercado e que produzem boas placas para fim de trabalho e diversão, né? A escolha da marca de uma ou de outra não influencia tanto na capacidade da execução gráfica, se as placas forem equivalentes. O valor é a questão que deve ser considerada. Por exemplo, uma GeForce GTX 1080, ela varia ali de R$ 1.800. É uma quantia que precisa ser considerada, principalmente para quem vai investir numa placa buscando rodar jogos. Para efeitos de comparação, você pode encontrar videogame como o PlayStation 4 ou Xbox One pelo mesmo preço na internet. Então você vai adquirir uma placa de vídeo por jogo, compensa comprar um próprio videogame. Então tem que levar em consideração, fazer essa análise. Será que o que eu quero, né? Volta para aquele contexto que a gente já comentou. Qual é a finalidade desse dispositivo? Para que eu vou utilizá-lo? Tem que levar em consideração. As saídas, vamos lá. Um outro aspecto que tem que ser considerado na hora de escolher uma placa são as saídas que o hardware oferece para o computador que vai ser conectado ao monitor ou a um televisor, né? Enquanto as placas mais antigas contam com o HDMI, que oferece uma qualidade superior de exibição de imagem e som, outras oferecem somente saída VGA, que é uma tecnologia ultrapassada, né, que transmite somente a imagem sem som. Fuja um pouco dessas, tá? Mais antigas aí, porque
Isso é óbvio, sem dúvida alguma, tem que buscar melhor qualidade. E a questão do usuário, né? Então você precisa analisar o perfil do computador, né? Sempre a gente tem que observar de forma bem clara nas placas de vídeo qual é o perfil da pessoa que está comprando, né? Se vai buscar um hardware que possibilite uma execução e manipulação de programa de edição de vídeo, manipulação de imagem, se você não precisa gastar tanto quando alguém vai buscar placa que possa abrir jogos de última geração, né? Configurações mais avançadas, tem que levar em conta, sem dúvida alguma, os principais itens relacionados à utilização do dispositivo pelo usuário. Qual é a finalidade do dispositivo? Será que o que eu vou gastar numa placa de vídeo no meu computador é necessário para aquilo que eu pretendo utilizar? Essa é a grande pergunta. Os cuidados em manutenção, né, são importantíssimos. Aqui o título, eu peço desculpa, saiu Evolução do Notebook, mas é dentro das placas de vídeo, tá? E lógico, falando também do notebook, né, das considerações relacionadas ao notebook, na placa de vídeo também tem as suas manutenções. Como eu falei já em outras apresentações, um problema seríssimo do notebook é a questão do calor. E não só dele, tá? De qualquer dispositivo. Você tem na sua casa um dispositivo desktop com uma torre e ela fica encostada na parede. Aquele calor que sai da fonte de alimentação volta tudo para dentro da máquina. Então, a distância correta é geralmente 1 palmo de distância entre a parede e o dispositivo para que haja uma circulação de ar. Eu separei aqui um videozinho rápido que vai mostrar para a gente a funcionalidade aí da placa de vídeo. Um vídeo distribuído então pela Intel. Vamos acompanhar então? Vamos lá. Uma placa gráfica é composta por um processador, um GPU e uma memória. Ela processa os dados e transforma eles em comandos visuais. Dentre os principais tipos estão as dedicadas e as integradas. Elas são, na maior parte das vezes, chamadas de on-board e off-board, porque a placa de vídeo pode ser instalada junto à placa-mãe, que é o que faz o computador funcionar, ou ser um componente extra do aparelho. Isso implica em diferenças de performance. Uma placa integrada utiliza a memória RAM do computador para executar suas tarefas. Por causa disso, ela consome mais memória e isso pode deixar seu computador mais lento, especialmente quando a placa de vídeo for muito requisitada, como no caso de jogos ou programas de edição de imagem. Já a placa dedicada conta com uma memória própria para essas tarefas, deixando a memória RAM livre. É por isso que jogos modernos precisam de placas dedicadas, pois sem elas, não seria possível reproduzir os gráficos e efeitos incríveis que eles oferecem. Por exemplo, se você costuma utilizar seu notebook ou desktop mais para ver e-mails, trabalhar em planilhas e acessar a internet e redes sociais, pode optar por uma placa de vídeo integrada, pois essas atividades não exigem muito da placa gráfica. Agora, se sua intenção é instalar jogos, assistir a filmes ou trabalhar com programas gráficos, a melhor opção é a placa de vídeo dedicada. Para saber ou confirmar a placa que você tem em seu computador, vá até o menu Iniciar e escreva Gerenciador de dispositivos. Agora, encontre Adaptadores de vídeo e expanda a opção. Aqui está especificado qual placa o seu equipamento possui. Muito bem. Então aqui nós observamos o processo de informação sobre a placa de vídeo, até como fazer a sua localização, né? Saber qual que é o dispositivo que está integrado aqui. Um segundo vídeo que eu vou apresentar para vocês, também disponibilizado Uma placa gráfica pela Dell, é composta por um processador, um GPU. vai nos permitir fazer uma visualização de um conteúdo interessante. Vamos lá? Olá! O painel de controle da NVIDIA possui várias opções, mas nem sempre é fácil configurá-las da melhor forma. Neste vídeo, nós vamos explicar algumas opções de configurações que existem e ajudam no desempenho gráfico do seu computador. Assim, você poderá ter um equilíbrio entre desempenho e qualidade, explorando o potencial da sua placa gráfica.
Clique com o botão direito na área de trabalho e abra o painel de controle da NVIDIA. Abaixo da opção Configurações 3D, selecione Definir a configuração PhysX. Aqui é onde você escolhe qual placa gráfica será utilizada. A opção Selecionar Automático permite a NVIDIA escolher o melhor processador gráfico para você. Agora, para configurar como a sua placa gráfica deve trabalhar, clique em Gerenciar as configurações em 3D. Para equilibrar entre desempenho e qualidade, vá na guia Configurações Globais. Filtragem anisotrópica é responsável pela nitidez de texturas que não estejam no plano tradicional. Definir um valor aqui pode melhorar a imagem do jogo, mas com certeza afetará em queda no desempenho. Procure deixar as seguintes opções desligadas: oclusão ambiental, anti-aliasing FXAA e transparência. Você pode também desligar a opção sincronização vertical. Para ajudar a suavizar as bordas ainda mais, você pode melhorar o modo de suavização e ativar o modo exemplo múltiplo, na opção Anti-Aliasing Transparência. Para o modo de gerenciamento de energia, é ideal usar o desempenho máximo. Para permitir a filtragem de textura, defina a filtragem de textura qualidade para alta qualidade e a sincronização vertical para ligado. Depois de todas as alterações, se você notar que houve uma queda no desempenho ou se você quiser testar mais opções, é possível restaurar as configurações para o padrão, clicando em Restaurar padrões. E aí, você tem então um resumo de como fazer as principais configurações relacionadas à sua placa de vídeo. Interessante, não é? Muito bem, vamos para a conclusão então do estudo que nós tivemos no nosso encontro de hoje. Falamos sobre a evolução das placas de vídeo, né? Sobre o seu histórico, vimos os principais modelos, entendemos quais são os componentes fundamentais e depois quais são os quesitos, quais são os itens que a gente deve levar em consideração na hora de comprar uma placa para fazer a utilização. O primordial, o principal de todos é qual é a finalidade desse dispositivo que você deve utilizar. E agora você já sabe, agora é com você. Reveja suas anotações, assista novamente quantas vezes quiser esse conteúdo, busque mais informações através das pesquisas pela internet, compartilhe conosco aquele conteúdo que você achar interessante, tire suas dúvidas e através dos nossos meios de comunicação nós vamos sanar as dúvidas para você. Fica então uma última perguntinha. Quais são as tecnologias de vídeo desenvolvidas para notebooks? Faça uma pesquisa, compartilhe conosco os resultados, disponibilize através das redes sociais o seu gosto, se você tem gostado dos conteúdos, enfim, nós estamos aqui sempre à disposição para melhorar cada vez mais. Fica mais uma vez o meu muito obrigado, saudações positivas para todos vocês sempre e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais, tchau!